Denise de Mello Ostrowski. Eu sou graduanda em fisioterapia e bolsista ProBic do laboratório do LAPEC. E hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Influência da doença celíaca no controle do equilíbrio e massa óssea em mulheres adultas, orientada pelo professor Gilmar. Então, a doença celíaca ela é uma forma crônica de enteropatia ocasionada pela ingestão de glúten. A doença ela manifesta diversos distúrbios, mas eu vou dar maior atenção à ataxia e à neuropatia periférica, porque são os distúrbios mais frequentes. Então, acredita-se que esses distúrbios poderiam afetar o controle do equilíbrio e, consequente, atividades diárias dos indivíduos, reduzindo a massa óssea. Embora o diagnóstico dos indivíduos celíacos no mundo seja cada vez mais comum, não há consenso sobre o impacto da doença no controle do equilíbrio e na densidade mineral óssea. Sendo assim, o objetivo do estudo foi analisar a influência da doença celíaca no controle do equilíbrio e massa óssea em mulheres adultas. Então, participaram do estudo mulheres adultas, eram no N de 52 mulheres, elas tinham entre 18 e 56 anos. Elas foram divididas em dois grupos. Grupos celíacos, que seriam as mulheres com diagnóstico médico de doença celíaca, e 26 mulheres no grupo controle, que seriam as mulheres sem a doença. Então, as mulheres do grupo celíacas, elas foram submetidas à avaliação da adesão à dieta isenta de glúten, com o questionário Teste de Adesão Dietética Celíaca, o CIDAD. E já as próximas avaliações que eu vou citar foram realizadas em ambos os grupos. Então, as mulheres também foram avaliadas com relação à densidade mineral óssea, através do densitômetro ósseo, da DEXA, da GE Lunar Pro de Advance, com a varredura de coluna lombar. A avaliação do equilíbrio foi realizada por meio da plataforma Smart Equitest System da Neurocom e foi utilizados dois testes. Então, o deslocamento do centro de pressão nas direções anteroposterior e médio-lateral foi avaliado através do teste de organização sensorial, que ele identifica anormalidades no uso dos três sistemas neurais que contribuem para o controle corporal: o sistema somatosensorial, o visual e o vestibular. E também foi realizado o teste de controle motor, que avalia os scores de tempo de latência, através da perturbação da plataforma. Foi utilizado o software G-Power 3.0.10 para determinar o tamanho da amostra, considerando dois grupos independentes, utilizando o teste T. Então, foi o grupo celíacas e o grupo controle. Uma diferença clinicamente significativa de 1 milímetro no deslocamento anteroposterior do centro de pressão foi escolhido, e os dados desse estudo eles foram analisados através do Statistical Package for the Social Science, o SPSS, versão 20.0. As variáveis categóricas são apresentadas em frequência absoluta e relativa, e as variáveis numéricas são apresentadas em média, desvio padrão e intervalo de confiança. Então, para verificar a diferença no score de equilíbrio, na latência e na densidade mineral óssea do grupo celíacas e do grupo controle, foi utilizado o teste T independente e adotou-se um nível de significância de 5%. Então, os resultados foram que os celíacos apresentaram uma adesão à dieta isenta de glúten de 69,32%. Houve também um déficit no sistema vestibular devido à diferença nos testes de organização sensorial 5 e 6. Já o equilíbrio total, o score total de equilíbrio e as estratégias de tornozelo e quadril não apresentou diferença significativa entre os grupos. Também houve uma tendência ao aumento da latência no grupo celíacas, porém essa diferença não foi significativa, e ambos os grupos apresentaram densidade mineral óssea normal. Então, o nosso estudo sugere que o déficit no sistema vestibular do grupo celíacas comparadas ao grupo controle deve-se provavelmente à dificuldade de utilizar apenas as informações do sistema vestibular para manter a estabilidade postural. Apesar dessa população não possuir diagnóstico clínico, para disfunção do sistema vestibular, as alterações nesse sistema, elas devem ser investigadas a fim de oferecer um tratamento específico e eficaz na reabilitação. Considerando que a doença celíaca pode manifestar diferentes níveis de ataxia cerebelar decorrentes da ingesta de glúten, a literatura sugere que a ataxia pode relacionar-se diretamente com distúrbios vestibulares. No entanto, o déficit vestibular presente entre os celíacos, ele parece não afetar o score total de equilíbrio. Então, isso pode ser justificado, provavelmente devido à substituição sensorial de adaptação, que é uma compensação desse déficit vestibular pelos outros sistemas, o sistema somatosensorial e o visual.
Mesmo assim, a gente não deve excluir a importância do diagnóstico do distúrbio vestibular, já que este pode limitar outras tarefas onde esse sistema é fortemente estimulado. Então, torna-se necessário avaliar os celíacos em relação a outras tarefas, a fim de reduzir o risco de quedas. Já a tendência a maior tempo de latência no grupo celíacas quando comparadas ao grupo controle, ela se deve provavelmente ao retardo na velocidade de condução nervosa, já que tem presença, né, de neuropatia periférica nessa população. Com relação à densidade mineral óssea, o grupo celíacos não apresentou diferença significativa quando comparadas ao grupo controle. Isso se deve provavelmente devido à adesão à dieta isenta de glúten, né, pelas celíacas, já que a mesma, né, a dieta, colabora para a cicatrização da mucosa gastrointestinal e restabelecimento da atividade metabólica normal, resultando em normalização da densidade mineral óssea. Sendo assim, o estudo concluiu que mulheres adultas celíacas apresentam menor controle de equilíbrio quando necessitam utilizar as informações, maior ativação do sistema vestibular. A doença parece, no entanto, não afetar o tempo de latência e consequente capacidade de reagir às perturbações do equilíbrio. Também parece não afetar a massa óssea, sugerindo que a influência da adesão à dieta livre de glúten na densidade mineral óssea, cujos parâmetros estão dentro da normalidade. Muito obrigada.